Olá você, chega mais! Esse é o episódio número 1 do podcast Brasileiros Longe de Casa. Eu sou a jornalista Marta Gonzalez e em cada programa entrevisto um brasileiro que vai nos falar das dores e delícias de morar no estrangeiro. Aqui você aprende sobre novas culturas com informações que fogem do lugar comum. Hoje vamos para Amsterdão, na Holanda. Vem comigo viajar na história da nossa entrevistada. Olá! No episódio de hoje nós vamos conversar com a videomaker, documentarista e cronista Edissandra Carneiro. Há 8 anos, Edissandra saiu do Brasil, mais precisamente do estado do Espírito Santo, para morar na Europa. Atualmente ela vive entre Itália e Países Baixos. O nosso bate-papo hoje é sobre os Países Baixos, que a gente conhece mais como Holanda. Aliás, eu vou pedir a ela que nos explique essa história de Holanda, Países Baixos. Mas Países Baixos ou Holanda, o lugar é conhecido pela beleza de seus canais, pelo maior parque de tulipas do mundo, pelos moinhos de vento, museus e por suas ciclovias. São 30 mil quilômetros de ciclovias. Tem mais bicicleta que pessoas, gente. É um país pequeno. Segundo o último censo, em 2019, a população não chegava a 18 milhões, mas de uma imensa riqueza cultural. A capital, Amsterdão, preserva uma valiosa coleção de obras de arte de Rembrandt e Van Gogh. Uma curiosidade sobre esse país é que a sede do governo não fica na capital, Amsterdão, e sim em Haia. Sim, eu fiz o dever de casa e posso provar porque vou dar as boas-vindas a Edissandra em holandês ou neerlandês. Welkom bij onze podcast, Edissandra. Heel goed gedaan, hoor. Dankjewel. Edissandra, como é que foi a minha pronúncia? Porque que língua difícil, hein? Marta, você mandou super bem, Marta. A gente sabe muito bem como que é uma língua completamente diferente da nossa, né? Esse som gutural do isso quase que mata a gente. Estudei muito online para poder fazer inicialmente o curso para entrar no país. E depois que eu já estava no país, eu fiz um teste para poder ir estudar numa universidade e aprender a língua, aprender mesmo como se fosse criança. O beabá mesmo de holandês. O inglês é muito fácil ser falado lá na capital. E aí, para você continuar nessa língua, você praticamente tem que se impor. Eu lembro que durante um período, quando eu ainda estava aprendendo, eu usava um brochinho que falava algo assim: ei, fala holandês comigo. Para insistir, porque é muito fácil. Você tá lá gaguejando, e a pessoa vai lá, vai no inglês, que é muito mais fácil, e você acaba nunca aprendendo. Uma espécie desses brojinhos, pergunte-me como. Exatamente! Eu me sentia numa dessas empresas. Como? Mas foi. Fala holandês. Ou então posso ajudar, né? Eu posso ajudar também. Exatamente. Eu tinha uns 2 ou 3, até que a gente brincava muito na faculdade, né, com outros colegas holandeses. E também no percurso de você ia ao supermercado ou ia a qualquer lugar. Claro que eu não usava nem sempre, eu usava mais no meio entre colegas. Mas era praticamente uma luta diária, assim. E aí, quando você passa a compreender a língua, você passa a compreender parte também daquele povo, parte das características daquelas pessoas, do meio onde você está. E aí fica mais, digamos, mais fácil a convivência. Edissandra, você que está falando de entender a língua para entender a cultura, explica uma coisa que a gente assim que está de fora, eu pelo menos eu tenho uma dificuldade de entender. Afinal, é Holanda ou Países Baixos? Menina, está gerando uma discussão que eu não sou a melhor pessoa para te dizer exatamente, mas posso te dar uma geral assim do que está sendo discutido. Holanda quer dizer apenas uma parte de Nederland, dos Países Baixos, que na verdade já tem mais de um século, né, que eles vêm trabalhando com essa publicidade de Holanda, que é reconhecida no mundo inteiro, por exemplo, aí no Brasil, Holanda, outras línguas, italiano, Holanda. Na verdade, eles querem incluir todo o país, porque quando você diz Holanda, você está se referindo a apenas 2 províncias, a Holanda do Norte e Holanda do Sul.
sendo que o país é dividido em 12 províncias. Países Baixos compreenderia todo o país, porque de fato, Nederland quer dizer país abaixo, ou seja, é uma terra abaixo do nível do mar, que é realmente o país. A Holanda, realmente, a gente chega quase 7 metros abaixo do nível do mar. Às vezes é muito nítida essa diferença, né, de terra e mar, saindo de Amsterdã e indo para uma cidade chamada, uma vila, né, uma cidadezinha chamada Marken, que é muito charmosa. Você observa que o mar está acima enquanto você dirige aqui embaixo. É muito nítido, dividido apenas por uma espécie de diques, né? Que é muito comum na Holanda. E a primeira vez você olha, gente, que coisa estranha. Depois você passa a se acostumar e vê que aquilo é normal e fica só atenta, né? Por isso é obrigatório você saber nadar. Você passa por exames de natação, até mesmo por uma questão de sobrevivência. Não é como a natação só de biquíni ou de sunga, mas é você saber nadar com roupa de frio e tudo, sabe? Saber se virar, saber enfrentar obstáculos, mergulhar, subir, sabe? Porque uma ponte pode romper, um dique desse pode romper, é nesse sentido? Como já aconteceram desastres, né? Então, por mais que a Holanda venha trabalhando continuamente, né, que é uma referência em termos de água, né, dessas questões de barreiras, de diques, né, a gente observa a Holanda inteira, ela é criada sob água, ainda assim existe sempre essa precaução. Você tem que saber a probabilidade que aquilo pode um dia acontecer. Mas aí você tem que aprender a nadar, todo mundo que mora aí tem que saber nadar, e tem algum plano, alguma coisa? Olha, você nada e nada até o lugar X, tem alguma coisa assim? Algum espaço que seria o ponto de encontro, vamos dizer assim? Porque existe. Essa é uma boa pergunta. Eu não saberia te dizer exatamente. O que eu sei. Por exemplo, existem alguns sites do governo, alguns websites, onde a gente consegue observar, por exemplo, a nossa casa. A gente mora em um apartamento aqui em Amsterdã. Nós estamos referentes ao 3º andar, que corresponde ao 5º piso. E aí a gente sabe que a nossa localização ela está acima, a gente consegue se safar. Então, praticamente, onde você está, te dá mais ou menos a posição do nível do mar para você mesmo criar a sua própria estratégia de fuga, digamos assim. Uma curiosidade, que toda primeira segunda-feira do mês, ao meio-dia, um alarme, é uma sirene que toca durante um minuto, mais de 1 minuto e meio quase, exatamente para prevenir a população de ataques aéreos. Primeira vez, por exemplo, que eu ouvi, eu fiquei assustada, fui pesquisar, e aí exatamente porque no caso de uma possível guerra, né, um possível ataque, você esteja preparado, tenha pontos de fuga e saber para onde você vai. É mais ou menos o que acontece com a questão da água. Para onde você vai? Se todo o país está abaixo, então você tem que ir para cima, buscar algum lugar acima do nível do mar. É meio estranho, mas é verdade. Que interessante. Isso até hoje, toda segunda-feira toca esse sinal. Toda primeira segunda-feira do mês. Além de ouvirmos o alarme, nós recebemos a notificação no celular. Eu fico pensando no turista que está ali passeando de boa, né? Vai lá, papai, de repente aquela sirene começa a tocar e ele não entende o que está acontecendo, né? Porque é complicado. Há alguma movimentação, algum treinamento das pessoas? Não, é só para registro. Não, se você estiver na cidade, foi exatamente o que aconteceu comigo. Eu ainda estava no modo turista. Quando eu levei esse susto, gente, o que está acontecendo? Aí você olha para um lado, olha para o outro, todo mundo na tranquilidade, polícia normal. E aí eu tive que perguntar, né? Existem, claro, os treinamentos, conforme as autoridades, conforme, né, os órgãos especializados para aquilo, mas na cidade, no dia a dia, você escuta, às vezes se você estiver debaixo de dessas caixas acústicas, você coloca a mão no ouvido para diminuir, mas você dentro de casa, por exemplo, com os vidros fechados, você escuta que está soando o alarme. Edsandra, esse nosso podcast, ele na verdade é exatamente isso, é para trazer essas curiosidades, que são coisas que o turista não tem acesso ou não repara, porque passa muito rápido, que só quem está vivendo é que passa por isso. Mas a gente não pode deixar de falar do momento, a gente está vivendo um momento ímpar, né, na história da humanidade, que é essa pandemia,
Então, eu estou aqui já pensando, eu iria te perguntar, claro, quando foi o primeiro caso, quais foram as medidas tomadas pelo governo. Agora eu estou mais curiosa ainda, porque se eles já fazem uma sirene para uma coisa que eventualmente possa acontecer, eu imagino como é que aconteceu, como é que está a pandemia aí. O primeiro caso aqui na Holanda surgiu dia 27 de fevereiro. A primeira morte veio acontecer no dia 6 de março. 10 dias depois da primeira morte, no dia 16 de março, veio o pronunciamento, discurso, né, do ministro-presidente, e o país praticamente parou para ouvir e ver as palavras do ministro-presidente. Foi uma situação histórica. O que a Holanda fez, né, o que o governo holandês decidiu foi programar uma espécie de confinamento seletivo, o que eles chamaram de confinamento inteligente ou isolamento inteligente. Não fechou tudo, deixou claro as profissões, né, os trabalhos essenciais, o que eles chamam de grupos vitais, e ninguém foi obrigado a ficar exatamente dentro de casa, ou seja, a regra maior foi dizer, fique em casa, mas você tinha o direito de sair de manhã para dar uma volta ao parque. O principal ponto era deixar claro que a responsabilidade era sua, é sua enquanto ser humano. Aí, como é que as pessoas estão agindo em relação a essa prevenção? Elas saem de máscaras? Na Holanda, em nenhum momento foi citado obrigatório o uso de máscara, mas obrigatório a 1,5 metro de distância. Se você usa meio de transporte, por exemplo, ônibus, trem, qualquer tipo, avião, você é obrigatório o uso de máscara. Se você não usar, você está sujeito a multa de 95 euros. Então hoje você acha que já está voltando mais ou menos a uma normalidade? Sim, de certa forma sim, mas essa normalidade do que considerávamos normal 6 Sim. meses atrás não existe mais. Eu tenho observado, é natural que as pessoas tendem a esquecer. É impressionante como esquece que você tem que manter a distância. Você comentou algo muito interessante, a importância de ter um líder. Foi o que eu mais senti enquanto alguém que nasceu e viveu durante anos no Brasil e alguém que vive hoje na Europa. Eu senti a diferença que é ter. Eu lembro que eu ficava esperando, hoje o Marco Rutte vai conversar, o ministro-presidente. E todo mundo parava. Eu lembro que a gente corria para chegar em casa, né? Ou se estivesse fazendo alguma coisa, parava. Não, agora a gente vai descer para ouvir. A diferença que faz, aquelas palavras, você esperar que ele vá te dizer alguma coisa e você sabe, a liderança. Existe uma diferença entre de se impor e de liderar. Isso é muito, muito válido. Com certeza, com certeza. E independente de partido, é um momento que realmente necessita de união e equilíbrio por parte dos governantes. Um exemplo lindo, agora que você falou disso, que você comentou, eu achei um exemplo lindo que foi um ministro de algum órgão dentro do que seria o Ministério da Saúde, que acabou adoecendo. Ele teve que sair, teve que ser afastado. E o mais interessante foi que o próprio ministro-presidente convidou alguém do partido oposto para liderar, ser liderança em questão de saúde. Não importa qual partido que você seja, importa a sua capacidade de ser o líder nessa situação. Não, é bem bonito até, dá uma invejinha, tá? Não, porque é bonito, é humano, não existe perfeição, mas é bonito demais. Você imagina, a gente não consegue imaginar no Brasil você ficar sem um ministro da saúde num momento de pandemia, né, e ser convidado tecnicamente bom e ser de outro partido, a não ser que isso seja já costurado com outros objetivos que não o principal objetivo, que é, no caso, salvar vidas, fazer uma boa gestão. É realmente um exemplo, eu acho que é um exemplo mesmo para o mundo, muito bacana de saber. E a situação hoje aí, quer dizer, museus de qualquer jeito estão fechados, locais onde tem aglomeração, boates, shows, nada disso está acontecendo ainda. Não, na verdade, desde o início de junho,
os restaurantes com a capacidade, restaurantes, cinema, café, teatros, sempre com a capacidade máxima de 30 pessoas. Inclusive, nos restaurantes, eu estive realmente em jantar, né? A gente conseguiu já jantar, mas sempre com reserva. E aquele costume que a gente tem, né, de sentar sempre em mesa com vários amigos, aquilo já não é tão comum mais, né? Você tem que sentar e aí você tem que dar um espaço, depois senta o outro. E aí você vai entrando num novo ritmo, digamos assim, num novo viver, num novo modo de viver. Já é possível também frequentar museus, cinemas, teatro, mas desde que você comprando o ingresso antecipadamente, porque o número é limitado e precisa sempre respeitar essa regra de 1,5 m de distância. As escolas já voltaram. E aí, essas medidas de abertura estão vindo em etapas. A partir de setembro já começam a vir os coffee shops, dos esportes ao ar livre, as cantinas, enfim, de pouco a pouco, cada hora vem uma coisa nova, sabe? Cada hora vem uma abertura. Ed, Sim. você encontra com outros brasileiros aí? Sim, encontro. Uma das minhas melhores amigas é uma brasileira, que a gente se conheceu no Clube do Livro. E desse Clube do Livro, que é coordenado pela Helena, e eu conheci outras brasileiras. Porque é um clube do livro que tem livros em Sim, são português. leituras, né, do mundo inteiro, mas Sim, do mundo mas inteiro. com a linguagem portuguesa. Uma maneira da gente matar a saudade do Brasil, sabe? De falar português. Porque no dia a dia você não vai falar português. A não ser que seu parceiro, seja o seu marido, sua esposa, seja brasileira. E é muito legal. Porque até mesmo no outro grupo de livro, de Clube do Livro, né? Que eu também participava, em Amsterdã, que é um clube do livro holandês, na biblioteca de Amsterdã. Ali você encontra pessoas de várias outras nacionalidades. Então você acaba criando vínculos, não só com brasileiros, mas com outras nacionalidades. Agora, além dos amigos e da família, né? O que faz falta aí? Dessas pequenas felicidades, como tomar um café com pão de queijo. Do que você sente mais falta do Brasil? Ai, Marta! Ai! Olha, Por que eu fui falar de pão de queijo? Pão de queijo, mas eu vou te falar, eu dei uma sorte que eu encontrei uma brasileira. Aliás, sabe aquela coisa do via? Por causa do Instagram, eu vi uma foto de uma amiga que também é desse clube do livro, tinha postado com pão de queijo. Eu falei, onde tem pão de queijo aqui do bom? Já encontrei alguém pro pão de queijo, então já matei essa. Menos um problema. Menos um problema. Mas sendo sincera, de tudo, assim, o que eu sinto realmente falta, né? Como você mesma disse, da saudade dos amigos, do bate-papo, eu sinto falta do sol, naquele primeiro raiar do dia. É o que eu mais sinto falta, de sentir aquele sol, bem, sabe, aquela mistura de aquele calorzinho com aquele friozinho, de eu sentir meus pés tocando a areia, aquilo eu sinto falta. E na outra mão, do que você dá graças a Deus de não ter mais que lidar? Acima de tudo, a liberdade de ir e vir. Eu sou tão grata, Marta. Eu agradeço todos os dias por eu poder pedalar para o meu trabalho, sabe? Quando eu estou trabalhando em alguma empresa específica, de poder sair com os amigos, agora não, né? Nesse período de pandemia. Ainda assim, sair e voltar para casa meia-noite, 1 hora da manhã, pedalando sozinha, indo para casa. Coisa que no Brasil, só o fato de, às vezes, de eu ir tomar sabe, um refresco com os amigos, se passasse das 11 horas, eu tinha que pedir um táxi para voltar para casa. Esse tipo de coisa que eu sou grata. Isso não tem preço, né? Eu até lendo sobre os Países Baixos, Holanda, enfim, eu li que aí há um problema, inclusive uma crise, eles chamam de crise penitenciária, porque tem mais celas vazias do que o número de presos. É isso mesmo? Pois é verdade, Marta. Muito louca, né? Que invejinha! Pois é. E olha que coisa interessante, você tocou nisso. Eu conheci um autor holandês e a história dele, ele diz que a prisão salvou a vida dele. Porque ele se tornou escritor, estudou enquanto ele estava na prisão. Então, aquele período na prisão ele tirou para aprender,
se tornou um grande escritor, escreve maravilhosamente bem e participava num dos programas de televisão, ele sempre era o convidado especial daquele programa. Por conta dessa história, né? Porque então realmente ali a cadeia recuperou uma pessoa. Sim. Ed, e para quem vai conhecer o turista, porque em breve isso vai passar, né? Se Deus quiser, a gente vai voltar a viajar, a conhecer novas culturas, novas pessoas. Qual é um programão que é programa turistão mesmo, mas que é imperdível? E qual é um programa, que se dê uma dica de um programa que é muito legal e que é fora desse circuito turístico? Um programão turista que não adianta enfrentar a fila do Rijksmuseum, que é onde os trabalhos, onde estão os trabalhos de Rembrandt, Van Gogh e a Anne Frank House, que é a casa da Anne Frank. É impossível, mesmo que você compre pela internet, você vai enfrentar a bendita fila. Independente se você curte arte ou não, você aprende muito nesses lugares. Na Anne Frank House, você conhece um pouco da história, mas vive o lado humano, vive o lado do que uma adolescente, toda a história, o contexto, sabe? Mesmo que você não tenha lido o livro, mas aquele lugar ainda preserva uma energia tão grande, tão forte, que mesmo eu já tendo ido lá várias vezes, sozinha ou levando meus pais, amigos, etc e tal, eu ainda sinto, ainda me emociono toda vez que eu vou lá. Qual a melhor época? Melhor época, porque Holanda, o que você vai... Holanda é assim, às vezes você tem todas as 4 estações no mesmo dia. Tipo São Paulo. Mais ou menos isso aí, mais ou menos. Mas uma boa época é no início, entre finalzinho de março, abril, maio. É uma época que tá com... Que ainda pega as tulipas também, né? Exatamente, porque você tem ainda tem a possibilidade, porque Keukenhof, que é esse parque, né, o Parque das Tulipas, fica aberto só 2 meses. E, claro, o verão, junho, que aí você já não vai pegar mais o parque, mas o junho você já vê a cidade florida, você já vê o verde, e fora que os dias são longos. O dia começa cedo, 4h30, 5 horas da manhã já tem já tem luz, e até as 11 horas ainda tá aquela sensação do sol, sabe? Julho, agosto, viagem dentro da Europa é como se fosse viajar no verão aí no Brasil. Então os preços acabam... É alta estação. Alta estação. E um programa que não é turistão, mas que os holandeses gostam de fazer, aquela dica de ouro de quem está morando no local. Menina, é tão interessante isso, porque a Holanda é praticamente um ovo. Qualquer lugar que você vai, tem turista. O programa, pensando bem aqui, seria visitar as montanhas holandesas. Montanhas entre aspas, tá? Porque a Holanda é muito plana, né? Sim, mas tem uma espécie de morrinho na província de Utrecht, que é Amerongen. Fica a 75 quilômetros de Amsterdã, é possível ir de trem e de carro, dá mais ou menos um pouco mais de 1 hora. E é um lugar muito bonito. E é muito fácil viajar pela Holanda, porque você pode viajar toda a Holanda de bicicleta. Você tem... Que loucura, hein? Sim, todos os meios... Toda a Holanda. Toda a Holanda de bicicleta. Você tem todos os meios de transportes públicos, eles são interligados. Nós aqui, morando aqui, nós temos uma espécie de assinatura para entrada nos museus. E é tão interessante, eu já tenho esse cartão, eu acho que mais de 5 anos, 5 anos ou 6, se eu não me engano, se chama Museuncard, que é cartão do museu. E é tão interessante que te dá direito, você paga um valor anual e te dá direito a visitar os mais de 400 museus que a Holanda oferece. Você pode entrar em qualquer museu. Sim. Que coisa bonita. E quanto é que você paga por mês, Ed? Só para curiosidade de todos nós, de todos os ouvintes. Eu tenho que olhar o valor atualizado, mas se eu não me engano, está em torno de 70 euros. 70 euros. Uhum. Essa política de valorização cultural é que é o mais bonito, né? Muito forte. Eu vejo que educação e cultura é muito valorizado aqui. Por exemplo, você precisa respeitar as regras. Com esse cartão, por exemplo, se eu quiser visitar a casa de Anne Frank, eu vou entrar no site, vou escolher
e ainda assim não vou pagar nada, mas eu vou ter o meu bilhete dizendo que eu reservei a minha entrada e tenho o direito de entrar. Uma coisa que me encantou foi saber que é o primeiro país do mundo que não tem mais cachorro na rua. E isso não foi conseguido se matando cachorros, com sacrifício de nada. Foi a conscientização da população. Você está por dentro dessa história? Como é que foi isso? Parece que tem uma multa para quem abandona cachorro, não é isso? Tem uma multa, eu não saberia te dizer agora, posso até pesquisar depois o valor dessa multa, mas o que eu posso te dizer é que realmente, para você adotar um cachorro ou comprar um cachorro, existe como amiga minha de Portugal que vive na Holanda, que comprou uma cachorrinha, adotou uma cachorrinha, ela usando as palavras dela, é como a mesma burocracia quase para adotar um filho. Porque eles vão na sua casa, saber se você tem condições de ter aquele cachorro, se o seu espaço é adequado, se no seu prédio é aceitável o cachorro. Então, existe toda uma política de conscientização e, de fato, você vai para qualquer lugar na rua, você não vai encontrar um cachorro abandonado. Estão até fazendo uma campanha para que todos os bichinhos sejam identificados com uma espécie de chip. Tem um ID. Isso! Porque no caso de, por exemplo, de um gatinho, sabe, fugir ou se perder, você leva no veterinário e imediatamente eles vão saber de fulano de tal que mora em tal lugar, telefone tal, por exemplo. Essa conscientização do animal enquanto animal doméstico, mas também valorização de um outro ser. Afinal de contas, nós somos animais, digamos, Claro. racionais, mas Digamos mesmo, né? Digamos. Digamos assim. Digamos assim. Então existe essa consciência, é muito bonita de se ver, assim. Você já contou assim várias curiosidades, assim, várias coisas da Holanda que a gente não sabia, eu não sabia, e acredito que muita gente também, uma ou outra, não sabia. Mas tem uma coisa assim, final do ano, tem o Natal, e parece que não tem troca de presente no dia 25, Natal dia 25. Como é que é essa história? Já que a gente está chegando já ao final do episódio, vamos chegar ao final do ano. Fala como é que é o final do ano. Ai, época boa, época boa. Final do ano é época boa demais, Marta. É época que a gente come chamados oliebollen, que são bolinhos de chuva. Sabe, é uma delícia. Mas falando em presentes, de fato, existe sim o Natal aqui na Holanda, que aliás, são 2 dias. Dia 25 e dia 26. Você tem o dia 25, que é a passagem, né? E o dia 26 para você fazer digestão, digamos assim, do que você comeu. Que é mais para ceia. Mas a troca de presentes é celebrada no dia 5 de dezembro, que é o dia de São Nicolau, que é Santa Claus, que é quando as crianças vão fazer todos os joguinhos. Entre os familiares, por exemplo, todo ano a gente faz uma espécie de... Não seria amigo oculto, mas uma brincadeira de cada um seleciona alguém, e ali na hora você tem essa troca de presente, essa troca de brincadeiras, mas com uma crônica, uma rima, ou alguém tem que adivinhar quem é aquela pessoa. Então, as crianças deixam o sapato com uma cenoura, que a cenoura é para o cavalo de São Nicolas. E aí tem toda uma história Afinal de contas, São Nicolas já está bem gordinho mesmo, não precisa deixar nada para ele. Exatamente! Né? E aí tem... Por isso que é mais importante, mais assim, eles celebram... Não é o cavalo não, é uma rena. Aí chega de cavalo? O São Nicolas vem numa... Vem no cavalo, né? Um cavalo, o São Nicolas, ele equivale ao Santa Claus, ao Papai Noel? Não, isso, ao Papai Noel. Aqui. É o Papai Noel mesmo, São Nicolas. Né? O nosso chega de rena, né? Editora, para a gente encerrar mesmo, fechar, você gostaria de deixar um recado ou uma mensagem para os brasileiros que vivem aqui, ou citar uma frase, ou um pensamento de vida, enfim, que no momento, né? Porque cada momento de vida a gente tem uma coisa que nos toca mais. Então, que no momento faça sentido para você. Diante desse momento tão surreal, sabe? Com esse caos econômico, político, social, a gente praticamente se sente tão impotente, sabe? Todavia, eu acredito que a mudança que a gente quer começa praticamente de dentro de nós mesmos, sabe? Afinal, nós somos resultados das nossas escolhas, né? Do nosso dia a dia. E se eu
puder citar alguém, eu gostaria de citar Maya Angelou, que é uma poeta, escritora norte-americana, com uma história de vida assim, maravilhosa, fascinante, que me tocou muito e praticamente depois que eu passei a conviver, ela já faleceu, eu praticamente considerei uma espécie de avó inspiradora para mim. Mas isso é uma outra história. Eu gostaria de citar algumas palavras dela, que é quando ela diz que o preconceito é um fardo que confunde o passado, ameaça o futuro e torna o presente inacessível. As pessoas esquecerão o que você disse, esquecerão o que você faz, mas elas nunca esquecerão como você as fez sentir. Uma outra frase dela, quando ela diz: tente ser um arco-íris na nuvem de outra pessoa. Ou seja uma bênção na vida de alguém. É aquela velha história. Para cada experiência, seja lá o que aconteça na sua vida que pareça de tão ruim, tem algo de bom a ser aproveitado. Tem algo de bom para você aprender. Acredito que seja mais ou menos isso. Isso aí, lindas mensagens, não é, gente? Tanto a da poetisa norte-americana Maya Angelou, como da cronista brasileira Edissandra Carneiro. Aliás, quem quiser conhecer o trabalho da nossa convidada pode acessar o site edissandracarneiro.com. Lá ela conta histórias das tantas viagens que faz. Para isso utiliza de textos, vídeos, fotografias. É encantador. Vale conferir. Valeu, gente! Foi bom demais ter você comigo nesse episódio. Eu vou adorar se você entrar em contato, seja para sugerir uma pauta, para dar um alô, ou quem sabe você é um desses brasileiros que estão fora do país e topa conversar com a gente. Podemos nos comunicar pelo Insta, @brasileiros longe de casa, onde estou sempre postando novidades, ou pelo e-mail, brasileirosLongeDeCasa@gmail.com. Então, tot ziens, que é até logo em holandês. Espero você no próximo episódio.